Que bom, já ia falar, olhe para o lado aí, fale com seu irmão, mas já falou. A cota do culto já acabou, né, irmãos? Bênção. Mas vira para o seu irmão e fala assim, meu irmão, você está muito bonito hoje. Glória a Deus, amém? Que alegria estar aqui com você, nessa igreja tão linda. Vocês não têm dimensão, falando com o pastor André hoje, o quanto vocês têm nos inspirado no Brasil. E o quanto o Brasil tem ficado ligado no YouTube, que tem crescido tanto aqui. Toda brechinha que a gente tem, essa diferença de horário é muito boa, porque você consegue acompanhar, né? Você sai de um culto e acompanha outro, né? Glória a Deus por isso, mas que bom estar aqui. Estamos em casa, estamos em família aqui, amém? Que só tem Lagoinha. E glória a Deus. Obrigado, pastor André. A gente fica de olho, né? Sempre que sai uma promoção de passagem, alguma coisa, a gente já vem correndo, né? Nem por causa da Disney, mas por causa da igreja mesmo, que é bênção, bênção demais. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do verso 16. E quero dar sequência a essa série, Ordem. E eu tenho certeza que algo Deus tem a falar conosco hoje, amém? Glória a Deus. João capítulo 6, a partir do verso 16, acompanhe comigo a leitura, por favor. A Bíblia diz assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Aleluia. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu apenas um barco estiver ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e a tua presença. Nós não estamos aqui por causa de uma rotina, por causa de uma obrigação. Nós não estamos aqui, meu Pai, por causa simplesmente de uma religiosidade, não. Nós estamos aqui porque entendemos que a tua palavra é alimento para nós, entendemos a importância de ser edificado por meio da igreja local, entendemos o poder de relacionamentos saudáveis, entendemos, Pai, o quão importante é obedecer o Senhor em todas as coisas. Que por meio dessa mensagem o Senhor fale conosco, o teu Espírito tem toda a liberdade no nosso meio, a fazer o que Ele quer, a falar conosco, a confrontar, a confortar, a trazer direções novas, a trazer revelações novas. E desde já, nós devolvemos apenas ao Filho de Deus, Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória dessa mensagem, não só dela, mas de todo esse culto, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria: colocando minhas tempestades em ordem. É muito interessante a gente entender o contexto do texto lido, para que você entenda lá na frente o que Deus quer falar com você, com a gente aqui hoje. Bom,
Nós acabamos de ler o Evangelho de João no capítulo 6. Você sabe que esse João, escritor desse livro, era o discípulo amado de Jesus, aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus, era um discípulo escolhido. Mas você sabe que João, ele era um discípulo conhecido como filho do trovão. Era um discípulo que era um discípulo genioso, que tinha o gênio forte. Era um discípulo que ele era conhecido como, se nos tempos de hoje, como aquele de estupim curto, mas esse discípulo, ele andou com aquele que era manso e humilde de coração. A influência de Jesus na vida de João era real. João, conhecido como filho do trovão, agora conhecendo Jesus, irmãos, diante desse tema, diante da conversão, essa tarde eu orando no quarto do hotel, e Jesus ele começou a trazer coisas no meu coração, que a conversão de Jesus Cristo, a revelação de Deus no nosso coração, não é outra coisa senão Deus estabelecendo ordem em nós. Foi exatamente isso que Jesus fez com João. Por isso que João, o Evangelho de João, você sabe que cada evangelho ele tem um propósito, ele tinha um público específico, ainda que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Mas o evangelho, quando ele foi escrito, como Mateus escreve aos judeus, trazendo Jesus como rei, assim como Marcos escreve Jesus como servo, né? Escreve aos romanos trazendo Jesus como servo, assim como Lucas escreve aos gregos, trazendo Jesus como homem perfeito. João, que é esse que escreve o evangelho universal, numa perspectiva do verbo em que foi encarnado. A ideia de João escrever esse livro é mostrar que Jesus, ele é aquele que coloca ordem, e a partir da ordem nós conseguimos confiar nele. Ele passou um processo de ordem, de transformação. E por isso que o Evangelho de João, ele faz menção de muitos milagres. O Evangelho de João, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, até o capítulo 12, você vai perceber 7 milagres sendo feitos por Jesus. Do capítulo 12 em diante, Jesus ele deixa o seu ministério público e ele agora gasta o seu tempo com os seus discípulos antes dele ser assunto aos céus. Mas João ele faz questão de mostrar Jesus. Por exemplo, João capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana. Por quê? Porque ele foi transformado e ele faz questão de mostrar a transformação que Jesus, a ordem que Jesus gera na vida das pessoas. Bom, quando João escreve esse evangelho no final do 1º século, da cidade de Éfeso, nessa história proposta para essa noite de uma forma específica, Jesus ele ensina muitas coisas àqueles discípulos e automaticamente, consequentemente, a nós que também somos discípulos. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre 4 pontos que Jesus trabalha para tratar, para desenvolver o caráter, para estabelecer ordem. Irmãos, entenda, todas as vezes que Jesus está numa história da Bíblia, é Jesus rasgando o seu coração e dizendo assim: olha, é dessa forma como eu quero que vocês pensem, é esses princípios que eu quero que vocês vivam. Todas as vezes que Jesus ele senta os discípulos para ensinar, todas as vezes que Jesus ele ora por uma cura, todas as vezes que Jesus ele traz uma realidade, ele expõe. Jesus está dizendo: esse é o coração do meu Pai, consequentemente é o meu coração, e essa é a forma que eu quero que você viva. Bom, o primeiro ponto nessa mensagem que eu quero que eu e você possamos aqui dialogar é aquele momento aonde Jesus parece demorar. A Bíblia vai dizer que Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peixes.
O Evangelho de Mateus, contando essa mesma história, vai dizer que Jesus ele não pediu os discípulos para ir para Cafarnaum. A Bíblia vai dizer que Jesus obrigou. Jesus acabou de multiplicar, Jesus saiu de fininho, Jesus falou assim: olha, é uma ordem, vocês precisam entrar nos barcos e ir para Cafarnaum. Obviamente, Jesus na sua soberania, ele sabia aquilo que aqueles discípulos precisavam ser tratados. A Bíblia vai dizer que Jesus ele tinha acabado de vivenciar um milagre e agora ele envia os discípulos para uma tempestade. Ele envia os discípulos a ter uma experiência de perto. Irmãos, Jesus ele nunca foi, o propósito de Jesus nunca foi ser Deus de ajuntamentos, mas sempre Deus de relacionamento. Os ajuntamentos são muito importantes, existe propósito, existe unidade. A gente tira uma placa da frente, a gente consegue dialogar coisas que no dia a dia talvez a gente não consegue, mas o cristianismo ele não propõe ajuntamento, o cristianismo ele propõe relacionamento que gera transformação numa sociedade. Jesus ele tinha acabado de estar com a multidão, ele diz: olha, agora eu preciso ensinar algo àqueles que se comprometeram a andar comigo. Jesus ele não deu pão só para quem era discípulo, ele deu pão para o povo. Ele deu pão para aqueles que estavam famintos. Mas agora Jesus queria ter uma experiência com aqueles que estavam do lado, com aqueles que ele sabia que após ele ser assunto aos céus, eram eles que iriam segurar o rojão. E Jesus então envia eles para Cafarnaum. A Bíblia ela vai dizer no início aqui do texto que a gente leu, que eles entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. A Bíblia vai dizer, já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Deixa eu te dizer algumas coisas aqui. Algumas perguntas nós devemos saber para que haja ordem em nosso coração. Eu já vi muito crente apontando o dedo para Deus e questionando muita coisa. E às vezes a gente pergunta para Deus: Deus, eu, sendo cristão, sendo dizimista, sendo fiel, sendo voluntário, abrindo a minha casa para um GC, eu participando do teu reino aqui nessa terra, por que que algumas tempestades fazem parte da minha vida? Por que que esse desastre acontece? Por quê? Por que que o meu familiar tem uma doença e ele tem um óbito a partir dessa doença? Por quê? Algumas perguntas e essas tempestades elas vêm exatamente para trazer ordem. Deixa eu te dizer uma coisa. Nosso coração precisa de ordem. Nesses momentos de tempestade e de insegurança, são exatamente nesses momentos que desastre acontece. A diferença entre um salvo e um ímpio não é o que acontece em ambos, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. O fato de você ser cristão não impede você de ter circunstâncias de tempestades na sua vida. O fato de você ser cristão não impede você de viver momentos de choro, momentos de dor, momentos de sofrimento. A diferença entre você e aquele que não recebeu a revelação de Jesus não é as circunstâncias, mas é aonde cada um está construindo a sua vida. O que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias, mas o fundamento. A tempestade na vida de um cristão revela a solidez da sua confiança em Deus. Jesus não estava indiferente à situação dos discípulos. Ele estava, sabe onde? No monte, orando. Jesus, ele nunca foi, nunca será indiferente à sua dor. Os discípulos estavam no barco, Jesus não chegava, os discípulos olhavam no relógio, cadê Jesus? Jesus ele mandou, ele disse que viria, mas ele ainda não chegou. Cadê Jesus? Olha, ele já multiplicou o pão, aonde ele está?
Jesus não é indiferente à nossa dor. Na soberania dele, ele sabe o tempo de todas as coisas. Enquanto os discípulos estavam no barco, achando que Jesus estava demorando, Jesus estava no monte orando, talvez pelos próprios discípulos. No momento onde você acha que Jesus esqueceu de você, no momento onde você acha que Jesus está indiferente à sua dor, Jesus está exatamente pensando em você, orando e intercedendo por você na pessoa do Espírito. Jesus está exatamente colocando a tua vida diante do Pai. Por quê? Porque Ele sabe que você só vai conquistar algumas coisas a partir de uma ordem no seu coração. O que eu quero dizer para você nesse primeiro ponto, que a tempestade está diretamente ligada à ordem, à direção, à ordenância que Deus tem para cada um de nós. Existem direções, irmãos. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, a gente não pode viver mais do jeito que a gente quer. São pessoas mimadas que precisam sempre de um Deus fazendo tudo que quer, tudo que a gente quer. Cristão maduro não precisa de ver Deus fazendo o que quer. Só pessoas mimadas precisam ver um Deus fazendo tudo o que quer. As tempestades na nossa vida, todas elas têm um propósito. Todas elas. Quando Jesus parece demorar. Isso acontece na vida de cada um de nós. Naquele momento onde você olha para o lado e não tem igreja local que supra a sua necessidade, não tem discipulado, não tem GC, não tem pastor que supra a sua necessidade, é você e Deus, é uma experiência pessoal, é uma experiência sua com Deus. A tempestade ninguém, irmão, ninguém, não é uma questão de financeira, não é uma questão de abraço, é uma questão que Deus está fazendo, é algo que Deus está trabalhando em você, é Deus trazendo ordem ao caos da nossa vida, trazendo uma estabilidade emocional, trazendo uma inteligência emocional, trazendo ótica para você diante daquilo que Ele quer que você viva. Jesus, Ele não demora. Jesus simplesmente está tratando com a gente. Mas existe um segundo ponto que os discípulos experimentaram, não só esse, quando Jesus parece demorar, mas quando a gente tem uma imagem errada de Jesus. A Bíblia vai dizer, segundo o Evangelho de Mateus, que esse momento que Jesus está a caminho do barco na tempestade, estava exatamente na 4ª vigília da noite. Ele vai ter com os discípulos. A 4ª vigília da noite, isso significa que já passava das 3 horas da manhã. Quando Jesus ele aparece perto do barco e os discípulos, eles começam a enxergar aquele fantasma, aquela pessoa chegando até eles, ao invés de trazer conforto, de trazer alívio, a pessoa de Jesus, ela trouxe mais tormento. Quantas vezes a gente tem uma imagem errada de Jesus? Jesus está do seu lado, Jesus está indo até você, Jesus, Ele sabe da sua situação, mas você está tão desesperado, você está tão em desordem, você está tão, você está nervoso diante da situação, você está tão apavorado com as coisas à sua volta. Jesus, Ele está exatamente indo até você, mas você não consegue perceber Jesus. Você tem uma imagem errada dele. Entenda, aquilo que para os discípulos era uma tempestade, para Jesus era simplesmente o caminho de chegar até eles. A tempestade da sua vida, ela não é outra coisa senão o caminho que Jesus usa para chegar até você. Preste atenção, os discípulos estavam no barco, uma tempestade acontecendo, e aquilo que para os discípulos era tempestade, para Jesus era passarela, para Jesus era caminho, para Jesus era o lugar para chegar até eles. Era Jesus trazendo ordem, era Jesus trazendo direção, era Jesus tratando o coração dos discípulos. Pensa, posteriormente Jesus iria ser assunto aos céus, e os discípulos estavam desesperados, eles não estavam preparados a assumir a igreja do primeiro século, eles não estavam preparados, Pedro não estava preparado, os discípulos não estavam preparados. Ninguém pode crescer
Não existe crescimento para quem não sabe lidar com circunstâncias. Não existe crescimento para quem vive em desordem. Não existe discernimento espiritual. Você perde a sensibilidade. Você começa a não enxergar Deus nas coisas. Era exatamente aquilo que aqueles discípulos estavam fazendo. A tempestade no coração deles era tão grande que eles não percebiam Jesus. Sabe por quê? A caminhada, Jesus ele caminha sobre o mar, porque a forma de Jesus colocar ordem em nossa tempestade é mostrando que aquilo que os ameaçavam estavam literalmente debaixo dos seus pés. Por que Jesus, eu me pergunto, por que Jesus andou sobre as águas? A água, a agitação da água era exatamente a tempestade. A agitação da água era exatamente aquilo que estava atribulando o coração dos discípulos. E vem Jesus andando sobre as águas. Jesus poderia ter ido de barco, Jesus teria outras formas de chegar, mas Jesus vai sobre as águas. Estava debaixo dos pés de Jesus. A sua tempestade, ela pode ser maior do que você, mas nunca maior do que Jesus. Nunca maior do que Jesus. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Aleluia. A tempestade, ela tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. Jesus, ele faz da própria tempestade o caminho para chegar, para trazer ordem em nós. Eu me lembro, uma vez eu estava na igreja e o meu telefone tocou. Era um rapaz desesperado. E na época, os telefones de quem era pastor na Lagoinha, em um determinado dia, o seu telefone se tornava um telefone de plantão. Então, se a pessoa ligasse para a igreja, caía direto no seu celular. Cada pastor tinha um dia de plantão. E me liga esse cara desesperado. E ele disse assim: olha, eu fiz uma oração. Se eu ligasse e um pastor não atendesse, eu pularia aqui do meu andar e me suicidaria. Mas pensa um cara desesperado, chorando, drogado. E eu comecei a conversar com ele, falei: cara, se acalma. Ele falou assim: olha, eu estou com uma faca, eu moro, não sei, eu acho que 10º andar, e eu iria me suicidar. Eu falei: olha, solta essa faca. Ele soltou a faca e eu fui acalmando. Isso depois de um momento de conversa. E ele disse assim, aí eu disse para ele: onde você mora? Ele disse: no bairro Castelo, um bairro de Belo Horizonte. Eu peguei e falei: me espera um minuto. Peguei o outro telefone, eu estava com um telefone que chamamos de corporativo. Peguei meu telefone na época, hoje eu tenho um só, mas na época eu tinha 2. Eu liguei para um líder que eu tinha de GC, que era no bairro Castelo. E eu virei para ele e falei assim: rapaz, eu preciso de você, onde você está? Ele: estou em casa. Eu falei assim: olha, tem um rapaz a 5 minutos de você, eu preciso que você vá na casa dele agora, você vai entrar na casa dele, eu estou avisando ele que você está indo lá, e daqui a alguns minutos eu chego lá, mas eu não consigo ir agora. E eu no telefone com ele, eu falei: olha, vai chegar um rapaz, você vai abrir para ele, ele está com você, a gente está com você, mas não faça besteira. E esse rapaz foi. E no telefone com o rapaz ainda, o líder chegou e ele já estava na sala. E o líder agora começou a conversar com ele, começou a orar junto com ele. Eu peguei o carro e fui. E chegando lá na casa dele, eu comecei a conversar. Eu falei: cara, mas depois de conversas, eu falei: mas por que você iria fazer isso? Ele falou: pastor, eu me desviei há muitos anos atrás. E eu conheci uma moça mais nova do que eu, não era cristã, e comecei a me prostituir, comecei a fazer um monte de coisa que não era de Deus.
E essa menina, eu trouxe ela para dentro da minha casa, eu paguei faculdade para ela, eu dei carro para ela, era um cara extremamente bem-sucedido, um apartamento de luxo. E ele disse assim, no dia que ela formou, ela disse, eu não preciso de você mais. Eu falei, mas foi exatamente por causa disso que você estava pensando em suicidar? E ele disse, não. Eu estava aqui em casa, sofrendo, porque ela tinha me abandonado, mas ela acabou de me ligar. E quando eu atendi, muito feliz, porque era ela, achando que ela iria voltar, que ela teria se arrependido, ela disse assim para mim, ô seu trouxa, sabe aonde eu estou? Eu estou no motel, com o meu namorado, dentro do seu carro, que você me deu. Era exatamente por isso que ele estava pensando em suicidar. E a gente começou a conversar, irmãos, aquele rapaz, ele reconciliou com Jesus. Ele se ajoelhou no meio da sala, ele chorava, ele gritava, eu preciso de Jesus. Jesus, eu quero voltar, Jesus me recebe de volta. E a gente orando com ele. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje esse rapaz é um líder de GC. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque aquilo que é tempestade, irmão, aquilo que é desordem no coração do homem, para Jesus é o caminho. Se esse cara não tivesse conhecido essa mulher, eu não estou dizendo que foi Jesus que apresentou, mas Jesus ele é tão soberano, que ele usa de uma ação do diabo para cumprir o seu propósito. Aquilo que era tempestade, era o caminho de Jesus chegar até ele. Se não fosse essa situação, a gente não teria ido, ele não teria se reconciliado, e ele não teria ou não estaria sendo uma bênção hoje como um líder. Ele foi transformado. A vida dele foi transformada. Hoje ele é um cara casado com uma mulher de Deus. É um cara completamente transformado. Mas ele reconciliou com Jesus a partir de uma desordem, aonde Jesus chega para trazer ordem. Era uma tempestade. Jesus ele usa o caminho para chegar até ele. Deixa eu te dizer, pare de olhar Jesus como ele não é. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Uma imagem errada de Jesus. Mas existe um ponto nessa mensagem que talvez é o ponto que mais se encaixa com aquilo que o Senhor propõe para a gente. Jesus aquieta a alma dos discípulos. A Bíblia vai dizer que quando eles perceberam que era Jesus, leia o texto comigo. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. É interessante porque Jesus ele está num cenário onde os discípulos estão desesperados, mas o mar continua em tempestade. Mas a primeira palavra de Jesus não foi, mar, se acalme. A primeira palavra foi para os discípulos dizendo, olha, se acalmem, não tenha medo. A palavra de ordem de Jesus não foi ao mar, foi aos discípulos, porque muitas vezes a tempestade dentro de nós é muito maior do que a tempestade externa. E Jesus ele diz assim, olha, aquilo que vocês estão vendo fora não se compara ao terror, à tempestade que está dentro de vocês. Acalmem, ordem, se acalmem. Jesus ele poderia, antes de chegar no barco, ele vendo os discípulos desesperados, olha mar, se acalme, vento, pare. Mas Jesus não estava nem ligando para a tempestade. Jesus disse para eles, olha, se acalmem. Quantas vezes a gente está passando uma situação, mas a gente está tão desesperado que uma situação tão pequena, a gente faz dela uma situação tão grande.
A tempestade de fora é muito menor do que a tempestade que muitas vezes está dentro de nós. Você briga no seu casamento, você tem uma situação delicada com o seu cônjuge, você tem uma situação familiar simples, senta, resolve, pede perdão, mas você faz uma situação e aquilo vira uma bagunça, e aquilo traz destruição, aí envolve sogro, envolve pai, envolve uma situação, e daqui a pouco começa a falar de divórcio, aí daqui a pouco sai de casa, aí daqui a pouco não dorme na mesma cama, uma situação. Por quê? Porque a tempestade dentro de nós, muitas vezes é muito maior do que a tempestade externa. Jesus, ele diz assim: acalme, acalme, ordem, sou eu, não tenham medo, eu já estou no barco, se acalme. A Bíblia vai dizer que Jesus acalma a alma. Talvez você veja aqui nessa noite, Jesus ele quer aquietar a sua alma. Você tá jogando a situação como algo de fora. Não, é interno, é do interior. Jesus está dizendo para você nessa noite: olha, acalme, olha, não se preocupe. A sua tempestade interna, ela pode fazer você enxergar uma tempestade externa maior do que é. Jesus disse para os discípulos, depois que ele disse para os discípulos, ele entrou no barco, ele mandou acalmar o mar, depois que os discípulos se acalmaram. As coisas externas se acalmam a partir de um momento de confiança, um momento de fé, um momento de entrega. As tempestades da nossa vida deixam a gente frágil, deixa o nosso orgulho de lado, faz a gente quebrar a nossa vaidade, faz a gente enxergar pessoas que a gente não notava, pessoas que são importantes, que a gente já tinha deixado de lado. As tempestades da nossa vida faz a gente se tornar pessoas mais humildes, mais simples. As tempestades da nossa vida faz a gente olhar para dentro de nós, a gente refletir sobre os nossos erros, faz a gente pedir perdão diante de uma situação. As tempestades dentro de nós, uma vez reconhecida, faz você melhorar como marido, faz você melhorar como filho, faz você melhorar como ovelha, faz você melhorar como líder, porque você olha para dentro de você e fala: olha, o problema não está lá, o problema está aqui. Jesus, ele nunca foi indiferente às nossas situações. Você acha que Jesus, ele não sabe do seu coração, ele não sabe dos seus anseios, ele não sabe que você ama essa nação, ele não sabe o que você quer construir aqui, ele não sabe do seu chamado, ele não sabe do seu ministério. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Agora, você consegue enxergar Jesus a partir de uma ordem, de uma organização, de você conseguir colocar cada coisa no seu devido lugar, de você organizar sua mente, o seu coração, porque a desorganização deixa tudo ofuscado. Você já não consegue perceber o valor do filho, você já não consegue valorizar o pão da mesa, você já não consegue valorizar os relacionamentos que Deus tem colocado à sua volta, você não consegue ser grato às pequenas coisas que Deus tem feito, você não consegue mais servir com amor na igreja local, porque está tudo ofuscado, está tudo desorganizado, e Jesus está dizendo: acalme, pare, não continue sem colocar o seu coração em ordem. Por isso que eu digo que o propósito de Jesus na conversão é trazer ordem no nosso coração, é trazer direção, é trazer clareza, é trazer discernimento por meio do batismo, por meio do Espírito Santo, é trazer revelação, é trazer clareza do chamado. É isso que Jesus faz. Mas o texto bíblico, ele fala de um último ponto muito interessante, que ele traz uma certeza de quando Jesus está, sempre chegamos ao destino. Pensa, Jesus estava a caminho, discípulos desesperados, tiveram medo de Jesus, agora reconheceram que é Jesus. Jesus mandaram eles acalmar, Jesus entrou para dentro do barco, e agora eles estavam a caminho de Cafarnaum.
Se Jesus está na história, você sempre vai chegar. Quando Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, Jesus não disse para eles, olha, vão para Cafarnaum. O destino era Cafarnaum. Quando Jesus está no barco, o lugar dos discípulos não era o fundo do mar, era Cafarnaum. Se Jesus está com você, irmão, se você consegue entender o que Jesus está fazendo no seu coração, a ordem que Ele está deixando, Ele está colocando tudo no seu lugar, Ele está alinhando o seu coração, a sua motivação, a sua mente, o seu desejo, Ele está tirando o orgulho, Ele está trabalhando a soberba, Ele está trabalhando a direção, Ele está gerando, Ele está fazendo arder o chamado, Ele está fazendo você valorizar o que você não valorizava. Quando você entende isso, quando você diz, Jesus, olha, você já está completamente em mim, eu já estou completamente entregue a você, eu já entendi, e eu tenho a convicção que você está dentro da minha casa, eu tenho convicção que você está no meu casamento, eu tenho convicção que você está no meu GC, eu tenho convicção que você está nessa história. Irmão, só tem um destino para você, o propósito que Ele tem para você, que Ele estabeleceu. O destino dos discípulos não era o fundo do mar, não era eles caírem do barco, não era eles morrerem afogados. O destino que Jesus havia direcionado, Jesus disse, olha, vai para Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus entra no barco, eles vão direto para Cafarnaum. É isso que acontece. Quando você entende, quando o seu coração, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem nada que se compara quando você vive no centro da vontade de Deus. Tudo flui. É aquele momento onde você fala assim, olha, meu casamento, ele nunca teve tão bom. A gente está na melhor fase. A fase de carinho, a fase de diálogo, a fase de sonhar juntos. Quando você olha para o seu chamado, cara, tá leve. Eu estou fazendo, mas, cara, é um prazer estar ali. Eu não estou preocupado. É prazeroso. Quando você olha a sua vida financeira, cara, está organizada. Está tudo fluindo. Você está prosperando. Deus está te abençoando. Quando você olha para a sua família, tem paz. Você honra os seus pais. Você valoriza as pessoas que estão do seu lado. Você olha a sua vida profissional, está tudo crescendo, está tudo desenvolvendo. Isso só é possível. Por isso que você vê às vezes algumas pessoas que falam assim, cara, não tem cabimento, Jesus ama esse cara. Não, é porque ele está no centro da vontade de Deus. Ele já entendeu que Jesus está no barco, o coração está em ordem, a motivação está alinhada, o coração está alinhado, ele sabe o que quer, ele é intencional, ele sabe o que quer, ele ama pessoas, ele não está preocupado com holofotes, ele não está preocupado com reconhecimento, ele está preocupado em cumprir a vontade de Deus, está alinhado, está em ordem. As tempestades da vida dele foram suficientes para trazer ordem. E se está em ordem, irmão, tudo flui. Você começa a experimentar coisas que você jamais imaginaria. Você está num lugar, Deus te leva para outro lugar e você fala, cara, está leve, está fluindo. Eu nunca imaginava. Eu fui por um propósito, Deus me trouxe outro. Eu fui fazer uma coisa, mas cara, eu percebo que Jesus está no barco, é Ele que conduz a minha vida, ela é soprada pelo Espírito, eu vou para onde Ele quer, e eu estou aberto para ir aonde Ele quer, porque Ele colocou meu coração em ordem, a minha motivação está alinhada. Você começa até a sentir vergonha do que você pensava antes. Imagina os discípulos depois que Jesus estava no barco, e agora eles tranquilos, o mar calmo. Imagina os discípulos dizendo, cara, por quê? Por que eu fiquei nervoso? Por que eu fiquei com medo? Cara, não é possível que eu olhei para Jesus e vi um fantasma. Não é possível que eu passei essa madrugada inteira com medo, cara. Jesus acabou de multiplicar pão, Ele acabou de provar que Ele é Filho de Deus, Ele acabou de provar que dele sai poder, Ele acabou de provar, e agora 5 minutos depois eu estou atemorizado, eu estou aterrorizado. Irmãos,
Até quando Jesus vai precisar provar que Ele é Deus? Até quando? Até quando as tempestades vão ser necessárias na nossa vida para alinhar o nosso coração? Aonde Jesus está dizendo é simples, olha, eu já disse, é dessa forma, é esse coração que eu amo, olha, é desse jeito que eu quero que você sirva. Eu vim aqui nessa noite te dizer algumas coisas. Primeiro, Jesus não está indiferente à sua dor. Sim, é para te forjar, sim. Mas o pai sente mais do que o filho. Jesus não está indiferente. Ele não demora. A gente fala sobre o tempo de Deus, sobre o Kairos de Deus. A gente fala, cita Eclesiastes, o tempo para todas as coisas. Mas na nossa vida, as coisas, cadê Deus? Cadê você? Cadê? Jesus está dizendo, olha, calma, eu estou aqui. Eu sei a hora de ir. Eu sei a hora de chegar até você, não é agora. Olha, eu preciso que você aguarde um pouco. Jesus, ele é mestre, irmão, não sei se você lembra, ele é mestre de fazer as pessoas esperarem para serem tratadas e o tempo certo acontecer. Quando Jesus, ele foi assunto aos céus, ele disse, olha, espere em Jerusalém e não saia dali, até que o Espírito desça. Jesus sabe o tempo de tudo. Jesus poderia, antes de ser assunto aos céus, colocar a mão sobre os discípulos e eles serem batizados no Espírito Santo. Jesus não, olha, vai para Jerusalém. Jesus sabia a importância do caminho. Jesus sabia a importância da caminhada. Jesus sabia a importância da espera. Jesus sabia a importância deles confiarem na ausência física, mas no poder da fé. No poder de dizer, olha, eu não estou vendo, mas eu tenho fé que Ele virá. Eu tenho fé que Ele vai chegar. Eu tenho fé que no momento certo Ele vai fazer. Olha, não chegou. Eu não estou vendo com os meus olhos, mas eu sei que vai chegar. E a gente ouve tantos testemunhos. Esses dias a gente ouvindo tantas coisas que Deus supriu, que Deus fez. É no tempo, irmãos. Eu estava orando hoje, pensando nessa mensagem. Eu me lembro exatamente o dia que o pastor André me chamou e falou assim, Flavinho, eu preciso ir, cara. É uma direção, eu vou ter um tempo, eu estou indo com a minha família, e eu sinto que é de Deus, irmãos. Um pouco mais de um ano se passa. Imagino se o pastor André não tivesse chegado em Orlando. O tanto de propósito se cumprido tem o tempo. Ele poderia ter vindo há 10 anos atrás, ou 10 anos depois, mas é exatamente no tempo das coisas. Agora, todo mundo passa por tempestade. Mas a tempestade vem só para uma coisa: para Deus colocar nosso coração em ordem. Para Deus dizer assim, olha, viu que não é do seu jeito? Viu que o mar não te obedece? Viu que não é você o senhor da história? Viu que não é você que tem o controle do universo na palma de sua mão? Você viu que alguém morreu naquela cruz, você viu com seus olhos, e você entende hoje que é Ele, aquele que morreu e ressuscitou, que tem o controle do universo na palma de sua mão, que é Ele que é o seu Senhor, que é Ele que é o seu Salvador. Jesus veio aqui nessa noite dizer para a gente, se acalme. As tempestades que estão à sua volta são muito menores do que as que estão dentro do seu coração. São muito menores. Em outras palavras, Jesus está dizendo para alguns aqui nessa noite, cara, simplifica. Minimiza. Conversa. Eu costumo dizer que todo problema tem solução. O problema que não tem solução é porque ele não é seu. Cara, se tem um problema, senta, conversa. Se tem uma situação, cara, sai, quebra o pau, mas sai orando, abraçando e está tudo certo. Resolve. Porque você só vai fluir. As coisas só vão acontecer alinhadas com o propósito. Quando Jesus dizer, olha, agora está em ordem. Você chegou muito
serelepe, você chegou muito alvoriçado. Eu precisei abaixar sua bola um pouquinho. Jesus, ele vira pra gente e fala: eu queria. Mas ninguém morre por causa de tempestade, irmão. Ninguém morre. A importância sim de um dia você ficar em solitude, reflexivo, de olhar para dentro de você e falar: cara, só Deus. Aquele momento onde você tira o resquício, que você deixa Jesus entrar no quarto escuro. Naquele momento que você fala: se não for Deus, não tem como. Colocando as nossas tempestades em ordem. Cara, tá tudo certo. Jesus é o dono da igreja, tá tudo certo. Ele sabe de tudo. Quando você coloca na mão dele, você fala: cara, então estou descansado. Cara, mas eu não estou tendo resposta, mas está tudo certo. Jesus falou que é dele, ele está no barco, o propósito vai se cumprir. Olha, a gente vai chegar em Cafarnaum, eu não tenho que preocupar agora, está tudo certo. Irmão, se você vê de Gênesis a Apocalipse, a história é exatamente essa. Você pensa no mar, você pensa no deserto, a história é a mesma. É o tempo inteiro Jesus movendo no dia. O Theo falou aqui ontem como Jesus ele age nos 45 do segundo tempo. Os discípulos estavam assim: cara, cadê Jesus? Mas é assim que ele trabalha. Pastor, mas eu não aguento mais, irmão. Se ele não chegou, se você ainda não reconheceu, é porque ainda não é o tempo. Qual o nosso nível de confiança a Deus? É muito fácil a gente ir no culto, a gente ser um frequentador assíduo. É muito fácil a gente, diante de uma música, diante de uma canção, a gente adorar. Mas graças a Deus pelas tempestades. Porque eu já vi um monte de gente saindo de um culto que aparentemente foi cheio de Deus, mas o coração continuar em desordem. Continuar bagunçado, irmão. Se o cristianismo não for para trazer ordem no nosso coração, não for para alinhar a nossa vida, irmão, vamos rasgar nossa Bíblia, vamos embora. Se o cristianismo não me fizer um marido melhor, cara, vamos embora. Se o cristianismo não fizer de você um filho que honra os seus pais, cara, vai embora. Se o cristianismo, se a cruz, se a ressurreição não for para trazer, para aplainar o nosso caminho, por isso que a Bíblia vai dizer que ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É exatamente isso. A gente estava indo para um canto e agora Jesus está dizendo: olha, está iluminado, agora tem luz, agora você sabe para onde você vai. É ordem, irmãos. É organização. É direção clara. É discernimento de espírito. É clareza, é propósito, é foco, é intencionalidade, é tudo isso. A gente sabe o que quer. Mesma forma que Deus está chamando você para cá, Deus está chamando outros para lá. E Ele vai montando. Eu estava agora ali com o Vinícius, ele falando: cara, a soberania de Deus. Eu estava ontem, uma pessoa me mandou uma mensagem do Marcos, que está aqui. 15 anos morando em Orlando, começamos a conversar. Ele: olha, eu vou lá hoje te ver. E chegou aqui e estava sem igreja, agora tem igreja. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Eu nem imaginava que em uma semana em Orlando eu conheceria o Marcos. É ele que coloca as peças no quebra-cabeça e não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Aí a Bíblia vai confirmando: o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Você vê o tempo inteiro a Bíblia confirmando isso. A Bíblia dizendo: olha, Deus ele veio para trazer ordem. Deus veio para trazer visão clara daquilo que Ele tem para você. Os discípulos, eles não estavam nem pensando em Cafarnaum. Tudo que eles não queriam era morrer naquela tempestade. Jesus: calma, Cafarnaum está logo aqui.
Algumas perguntas que o Senhor faz para mim e para você nessa noite. Primeiro, você tem achado que Ele está demorando? Ele veio aqui te dizer que Ele não está indiferente à sua situação. Segundo, enxergue Jesus exatamente como Ele é. Como onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem poder, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele é a pedra que esmiuça a penha, Ele é a estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá. Tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Jesus está dizendo para alguns aqui: calma. Não é lá fora. Não é fora da janela, não é no Brasil, é no seu coração. Jesus está dizendo para você: olha, o problema não está na instituição, o problema está no seu coração. O problema não está naquilo que você está criticando, o problema está em você. Acalma, acalma. Jesus está dizendo: olha, o problema não está na sua empresa, o problema não está na sua esposa, o problema não está nele, o problema está em você. Acalma. Na tempestade, irmão, se não tiver ordem, é só desgraça. É nesse momento onde as pessoas se suicidam, é nesses momentos onde os casamentos acabam, é exatamente no momento onde Deus não consegue colocar ordem no nosso coração. Pode prestar atenção, as desgraças só acontecem quando não tem ordem. Se eles tivessem expulsado Jesus, não, aqui você não vai entrar, não tivessem percebido que era Jesus, provavelmente eles estariam no fundo do mar. Na desordem só acontece desgraça, porque desordem chama desordem, que chama desgraça. Mas o Filho do Homem, Ele veio para nos dar vida, ordem, direção, vida em abundância. E Ele também veio aqui nessa noite dizer para mim e para você que se Ele disse que o seu caminho, o seu destino é Cafarnaum, você não vai para Samaria, você vai chegar em Cafarnaum. Descansa, descansa. Você olha talvez para dentro de você hoje, você diz: cara, tá tudo bagunçado. Eu participei desses eventos a semana inteira, cara, fritação, poder de Deus, dons do Espírito, cara, mas eu olho para dentro de mim, ainda tá uma bagunça. É aquilo que também foi falado, irmãos, a experiência, ela faz eu e você ter ação. Se não tiver ação, se está desorganizado, se está bagunçado, cara, senta, planeja, pensa como, peça perdão se necessário, coloque em ordem. Volte a estar no centro da vontade de Deus. Eu sempre digo isso. Quando João, na ilha de Patmos, escreve a carta à igreja de Éfeso, ele vai dizer sobre voltar ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor nunca foi sobre voltar ao tempo, voltar a 15 anos atrás quando você se converteu. Voltar ao primeiro amor simplesmente significa voltar a colocar Jesus como primeiro. Ele precisa ser o primeiro. Não é você voltar lá, não é temporal, não é lá atrás, não é questão de anos, é questão de Jesus centro. É isso, irmãos. Alguns Jesus ele deseja que pule no colo dele hoje e diga: eu confio em ti. Alguns Jesus aqui simplesmente trouxe ordem e já trouxe para você o discernimento sobre o que você deve fazer ao sair daqui. Talvez uma conversa, talvez uma ligação no Brasil, talvez um pedido de perdão, talvez alguém que você vai procurar na igreja, não sei.
Alguns aqui, talvez Jesus está dizendo: calma. E você olhou para dentro de você e a sua ótica ao seu redor já mudou. Você estava culpando um monte de gente, você estava colocando um monte de defeito na instituição, você estava culpando todo mundo ao seu redor, e você diz: cara, sou eu. E não tem problema ser você. Irmão, entenda, está tudo bem, não está tudo bem. Não tem problema. Você está cansado, não tem problema. Não tem problema. O problema é se você permanecer assim. O problema é você não deixar Jesus colocar ordem no seu coração. Tudo no seu devido lugar, Jesus no centro. Família ok, profissional ok, financeiro ok, vida devocional ok, busca no Espírito Santo ok, chamado ok, serviço, voluntariado ok, casa, tudo certo, está tudo certo, irmãos. Tudo que Jesus quer nessa noite é colocar ordem em áreas da nossa vida que a gente enxerga tempestade. Fica de pé no seu lugar e nós vamos orar em nome de Jesus.